R$ 1.000 para os pesquisadores que publicaram nos últimos meses em artigos Qualizar, né? A gente tem edital de tradução de manuscritos, edital de incentivo de publicação também, que esse ano saiu da ProPG, em torno de R$ 15.000 para cada programa de pós-graduação. A gente também teve alguns recursos também para enfrentamento da Covid, né? Editais, alguns professores da nossa pós, o João Henrique, né? Foi contemplado nesse edital da Covid-19, né, que tinha duas faixas, uma de 20.000, uma de 50.000, para projetos relacionados à Covid, né. E aqui, além de a gente ter recursos PROAP, né, mas se tratando de uma pós, né, nível 3, os valores são baixos, né, então a gente tem um recurso, mas não pode contar tanto, né, não tem como dividir para todos os pesquisadores, né? E a gente, nesse cenário, né, eu faço a menção aqui à professora Carol Leandro, né, que à frente da ProPG agora, né, como eu falei, foi dividida em ProPesc, pesquisa e inovação e pró-reitoria de pós-graduação, né, tem priorizado, né, os editais, tem priorizado também a demanda qualificada no interior do estado, né, então isso tem sido bastante positivo também para a gente que está no interior do estado, certo? E além disso, né, que a gente tem como perspectiva, né, a gente teve o último edital universal, foi em 2018, né, que segundo a faixa A, né, para a gente que está começando, né, como jovem pesquisador, jovem doutor, né, um valor de 30.000, mas no ano de 2018 a gente só conseguiu receber 22.500, né, então aí a gente já tem, né, um valor já um pouco defasado dos 30.000, né, mas já foi um ponto positivo esse CNPq, o tal do universal do CNPq. E a gente tem, né, talvez, segundo a palestra que o presidente do CNPq deu na SBEFT, ele mencionou que está para sair, né, um novo edital universal do CNPq, então os pesquisadores aí que estão podem, né, ficar de olho aí que ele está esperando aí alguma aprovação para poder ser lançado, né, assim a gente espera. Então, né, nem de desafios, nem de momentos, situações ruins, a gente, né, tem ainda recebido apoio da FACEP, dos órgãos de fomento do Estado, da Universidade Federal de Pernambuco, né, para conseguir aí sobreviver, né, a gente está sobrevivendo e ainda, né, conseguindo fazer nossas pesquisas graças também a esse apoio que a gente tem recebido. Então, como eu falei, né, a gente vai abrir para discussão. Eu agradeço mais uma vez, né, a comissão organizadora por essa mesa e por essa discussão que a gente vai ter, né, ao FPE, aos órgãos de fomento, né, o CNPq, CAPES e a FACEP também. E aí, né, como resiliência, né, não é apenas a demonstração de força, né, mas também a gente tem que ter a convicção de que todas essas adversidades, né, de estar no Nordeste, né, do Brasil, de estar nos menores índices de desenvolvimento humano, com a diminuição dos recursos federais, com a diminuição de recursos do CNPq e CAPES, mas a gente tem que ter essa convicção de que essas adversidades, elas podem ser superadas, certo? Obrigado a todos. Bom, então, Tiago, passo agora, a gente faz logo uma apresentação em loco e depois abre para discussão, não é? Isso, então agora o professor Zé Luiz, né, ele pode colocar aí sua apresentação para proferir aí suas palavras. Tranquilo. Eu vou só interromper aqui sua apresentação. Certo. Ok. Vamos lá. Conseguem visualizar? Sim. Sim, está vendo, sim. aparecendo. Bom, pessoal, então, boa tarde a todos. Cumprimentar o professor Tiago, professor Moisés, agradecer imensamente a comissão organizadora, né, do segundo Cinefis e desde já parabenizá-lo por todo o evento e falar um pouco sobre resiliência.
perspectivas das pesquisas realizadas no Nordeste brasileiro. Bom, antes de apresentar um pouco da minha trajetória, vou fazer só algumas provocações para a gente refletir um pouco, né, tanto no início da apresentação como no final, né? E talvez a primeira reflexão é por que a gente deve pesquisar. Qual a necessidade de se formar pesquisadores e que esses pesquisadores eles formem outros pesquisadores e que gerem conhecimento. Por quê? Porque a gente precisa desse desafio. Há incentivo para a pesquisa tanto no nosso país como especificamente na nossa região Nordeste. O incentivo está adequado, principalmente para um jovem pesquisador ingressante em uma universidade pública que detém a maior parte, né, das pesquisas desenvolvidas no país. A logística, os programas de incentivos são adequados? Nosso sistema de pesquisa, ele está adequado ou ele precisa de alguma reformulação? E qual seria essa reformulação? Você acredita que pode melhorar? Então, essas reflexões eu não estou aqui para respondê-las, mas sim para que cada um de vocês, de maneira introspectiva, reflitam sobre alguns desses pontos que falamos. Bom, em relação à minha trajetória, sou, como o professor Tiago, um jovem pesquisador nordestino, com disposição para trabalhar e que, sem dúvida, cada um de nós, cada um dos pesquisadores da região Nordeste, eu digo sempre que são pessoas iluminadas, porque trabalhar, conhecendo, né, os locais de trabalho, seja alguns locais de trabalho no nosso próprio país, sobretudo na região Sudeste, e as estruturas, né, internacionais, e desenvolver pesquisa com a nossa infraestrutura e os nossos recursos, realmente o nordestino ele é um caba da peste, sabe? Bom, então, falando de graduação, eu me graduei em 2010, 10 anos. O professor João Henrique falou no início, né, o CAV, completando 10 anos esse ano, e eu fui da primeira turma do CAV. Graduei aí em 2010, no segundo semestre, né? Na verdade, final do primeiro semestre, e me graduei em nutrição. Em seguida, foram uns 4 anos, talvez um dos 4 anos melhores assim da minha... Ser primeira turma, ela tem vários pontos positivos e negativos. E você construir, estar participando da construção de um centro acadêmico é sempre motivo de orgulho. Bom, em 2013, eu finalizei meu mestrado em nutrição, sob a orientação do professor João Henrique, que, não só comigo, mas com todos os seus alunos, a capacidade de formar recurso humano, né, qualificado, de destaque, não só aqui no Brasil, mas internacionalmente. Então, eu tive a felicidade de ser bem formado. Isso é um ponto muito positivo quando a gente pensa na trajetória do pesquisador. Bom, entre 2013 e 2015, entre 2013 e 2014, ingressei no doutorado lá na neurociência, orientado agora especificamente pelo professor João, né, que ele foi meu co-orientador no mestrado. E no doutorado,
eu tive a felicidade de fazer 2 estágios. O primeiro estágio foi na Unesp, no campo de Araraquara, lá no professor Eduardo Colombari, professor Daniel Zocal e professora Débora. E um segundo momento foi fazer um doutorado de sanduíche na Universidade de Lyon, do qual fiquei 1 ano, e foi muito proveitoso. Eu sempre me lembro das palavras do meu orientador, que dizia: ó, Zé, aproveita esse período. Tenta, se você sai com uma meta de trabalho de 1 ano, tenta cumprir essa meta em 4 meses. E isso talvez seja um dos pontos importantes que cada um de nós precisamos ter anualmente a nossa meta. Estudante de pós-graduação, qual é a sua meta? Os pesquisadores, quais são suas metas para aquele ano? Bom, e no final de 2015, entre meio e final de 2015, eu ainda estava em Lyon, voltei para o Brasil, fiz um concurso na Universidade Federal da Paraíba, retornei para Lyon para finalizar meu doutoramento de sanduíche e reingressei final de 2015 e defendi meu doutorado. E nesse concurso eu tive a felicidade de passar no meu primeiro concurso. E em março de 2016 eu me tornei professor do Magistério Superior na UFPB. E de 2016 até 2020, passaram aí 4 anos, e hoje vocês convidam para a gente falar sobre resiliência e perspectiva. Sobre a capacidade de se recuperar em situações de crise e aprender com ela, e ter a mente flexível e o pensamento otimista, com metas claras e a certeza de que tudo passa. Então, todo resiliente, por natureza, ele tem perspectiva. Ele é otimista. Bom, e como o professor Tiago falou, se o professor Tiago está num estado mais rico, em comparação ao estado da Paraíba, e em relação à pesquisa, a infraestrutura, financiamento não é diferente. Então, a gente tem uma FAP no nosso estado da Paraíba que tem seus problemas. A gente, por exemplo, não tem editais de bolsas contínuos. Tivemos 3 ou 4 editais e a FAP não ofereceu mais bolsa de pós-graduação, aqui é a FAPESP. Bom, e os desafios de um jovem pesquisador em uma instituição de ensino superior do Nordeste são as mesmas. Então, a gente chega, não tem discente, não tem uma infraestrutura, por exemplo. O professor Tiago mostrou que a partir de 2016 a gente tem uma quebra, uma redução drástica de todos os incentivos de pesquisa, incentivos financeiros. E é justamente nessa época que nos tornamos aí professores do magistério superior. Então, primeiro, discente. Ter essa relação de parceria e confiança do discente com o orientador e vice-versa. Infraestrutura. Formar ou participar de grupos de pesquisa. E financiamento. Esse é o meu, é o do professor Tiago, foi do professor Moisés e com certeza será o seu. Mas para isso a gente precisa de meta. Então, chegando no UFPB, primeira meta, você está motivado a fazer pesquisa? Você quer? E daí você decide. Eu vou. Então, um segundo passo é você estar dentro de um grupo de pesquisa. Senão vai ser muito difícil você começar do zero. Sobretudo num ambiente de escassez de recurso financeiro. E daí eu tive, claro, com orientação do meu orientador, sempre de fazer um bom trabalho onde eu passei. E os primeiros passos na UFPB eu tive muita ajuda. Do professor João, da professora Carol, do grupo que eu realizei meu doutoramento de sanduíche, professor Ubé Vidal, professor Luciano Pirola, lá
da Universidade de Lyon, e do La Concha, né? Professor Valdir, professora Josiane, Camille, e eu chegando em 2016, e em seguida a professora Juliana. Então, assim que eu cheguei na UFPB, eu bati lá na porta do professor Valdir, trocamos umas ideias, e ele abriu a porta para a gente começar a trabalhar, né, em grupo de pesquisa, junto com todos os outros professores. Colaborar, extremamente importante, né, e, ao mesmo tempo, ter sua independência científica. Isso é um outro ponto importante. Imagina se eu bato lá na professor Valdir, que trabalha com nitrato, o Josi, que trabalha, né, com a parte neuroendócrina, diz, Zé, realmente, mas aqui a gente trabalha só com isso. E como é que ficaria a minha independência científica? Então, as colaborações são importantes, mas, ao mesmo tempo, o jovem pesquisador ele precisa ter independência. E formar grupo de pesquisa. Essa foi a minha quarta meta. Ingressei em um grupo e comecei a formar o meu grupo de pesquisa. Os discentes de mestrado, iniciação científica, discente de doutorado. Bom, e por fim, concorrer a editais de fomento. Está em vermelho aí, vocês vão entender por quê. Bom, faz parte do jogo. Bom, então, uma outra pergunta: é possível ser produtivo como jovem pesquisador e sem financiamento próprio? Até hoje eu não tenho financiamento próprio. Daí, as colaborações são extremamente importantes. Senão você não anda. E aqui eu só mostrei o que não sou eu que desenvolvi todos esses artigos, mas o grupo que eu faço parte, né, os meus alunos, principalmente. Então, eu cheguei aqui na UFPB em 2016, eu tinha publicado um artigo em 2014, 3 artigos em 2015, 3 artigos em 2016, e ingressei aqui na UFPB. Em 2017, 4 artigos, 2018, 7, 2019, 10 e 2020 foram 11 artigos. Então, a gente observa que dessa produção do laboratório, 95% quase, ela é classificada nos estratos A1 e A4. Então, sim, é possível ser produtivo sem financiamento próprio, contudo que você tenha independência científica e uma boa rede de colaboração. É possível formação qualificada de pessoal de nível superior para um jovem pesquisador e sem financiamento próprio? É possível. Então, até o momento, nosso laboratório formou 10 alunos de iniciação, 5 de mestrado e 1 aluno de doutorado. E, atualmente, sob minha orientação, tem 1 aluno de IC, 4 de mestrado e 3 alunos de doutorado, vinculados aos programas de pós-graduação em Ciências da Nutrição e multicêntrico em Ciências Fisiológicas, do qual eu sou professor permanente, né, em ambos. Bom, então, isso foi um pouco do que eu tenho feito até o momento. E a gente continua refletindo. Além de internacionalizar, será que precisamos nacionalizar e regionalizar? Às vezes a gente procura uma pessoa tão distante e do nosso lado tem pesquisadores excelentes, mas que às vezes a gente nem sabe o que ele trabalha. Há diferença entre fazer pesquisa e fazer pesquisa no Nordeste? Há demais. É uma diferença enorme. Sobretudo, se a gente observar os montantes financeiros que são investidos, principalmente no eixo sul e sudeste e no Nordeste. O que falta para a gente alcançar as publicações ditas de fronteira de conhecimento? Inteligência temos. Sabedoria também. Gestão também. O que é que falta? Tenho certeza que vocês sabem da resposta. A universidade e os grupos, eles precisam abrir suas, falar nem de portas, suas janelas. Ou a gente vai continuar, no nosso ambiente introspectivo, dentro do nosso laboratório. Como fazer redes de colaboração sem editar de fomento para tal? Como solucionar? Tem edital de pesquisa para rede de colaboração?
Como é que a gente pode cobrar isso? Há como fazer rede de pesquisa sem editais? Bom, a iniciativa privada, que a gente vê, né, lá fora, tanto investimento em pesquisa, nossos empresários e nossas empresas estão prontos para investir em pesquisa? Ou é mais viável? O que é mais viável, né? Investir ou comprar conhecimento? Estamos prontos para receber e estabelecer parcerias e colaborações público-privadas? Até do ponto de vista jurídico. A gente tem formação para tal? A universidade tem pensado sobre isso? O que a gente tem evoluído? As burocracias nos permitem estabelecer essas parcerias, essas colaborações? Bom, então, minha gente, como perspectiva não tem outra. Ou, enquanto pesquisadores da região Nordeste, a gente se une, né, e tenta trabalhar e nos ajudar um ao outro e crescer do ponto de vista científico, ou, com a condição atual, vai ser bem difícil. Então, é possível, se cada um se ajudar, o jovem, com a sua força de trabalho, e os pesquisadores experientes, com a sua mente aberta de receber esses pesquisadores e reconhecer sua independência científica, trabalharem juntos. Aí sim, eu tenho certeza que a gente avançará ainda mais. E, por fim, como otimista que sou, tenho certeza que o amanhã ele vai ser bem diferente da nossa realidade de hoje. A gente já aprendeu e sabe dialogar muito e respeitar, contudo, a gente precisa ser um pouco mais radical. Eu digo que várias mudanças, corte de orçamento, tudo foi feito e a nossa postura enquanto pesquisadores jovens, né, pós-graduandos, olhamos e abaixamos nossa cabeça a todas as medidas inescrupulosas que a ciência e que a pesquisa têm sofrido nos últimos anos. Então, para isso, a gente precisa também de um pouco mais de radicalismo, que só de baixar a cabeça não anda, certo? Obrigado a todos. Obrigado, professor Zé Luiz. Aí a gente veio com mais reflexões, bastante reflexões aí do Zé Luiz. Agora eu passo a palavra ao professor Moisés, né, para fazer suas considerações, né? Professor Moisés. Boa tarde, boa noite. Eu fiquei até inibido com tamanha beleza da apresentação de vocês dois. Parabéns aí, realmente. Foi muito bonito e muito interessante, né, a fala e o entendimento do que a gente está passando, né? E por ordem cronológica, a gente vai do mais rico para o mais pobre, né? Então chegamos no Piauí. É assim? Pelo IDH, a gente já está lá embaixo. Então, já que a gente vai fazendo uma cronologia do que está acontecendo com a gente. Não é bem assim, não. Não é bem assim, não. Professor, você vai querer compartilhar a tela? Vou compartilhar. Deixa eu só aprender a fazer aqui. Apareceu? Sim, ótimo. Pronto. Primeiro agradecer aí a organização do evento, né? Eu acho que o evento está sendo muito, muito proveitoso, principalmente para que a gente se conheça melhor. Algumas pessoas já conheci, o Zé Luiz eu conheci há algum tempo, né? Eu via João. Eu até estava me lembrando, Zé,
que em um desses eventos que a gente participou tinha mais um parceiro seu, né? Um maiozão, e eu não sei para onde foi. Eu acho Não que me era o lembro o nome dele. Valdervan, lá Acho do que sim. Valtão. Eu acho que tinha mais um, e eu me lembrei dessa história. E o evento está sendo muito interessante, a gente tá conseguindo abranger, né, a temática que a gente queria e que realmente sempre foi uma inquietação que eu tive, né, em relação à região Nordeste, né, e que realmente eu achei que a gente precisa se organizar melhor para que a gente consiga, né, melhorar as nossas colaborações, tá? Só um minutinho, porque como eu estou em casa e tenho o meu pequeno aqui. Só um minuto. Acontece, professor. É o home office, né? Deixa eu ver o que foi que ele fez, que ele estava mexendo aqui no meu telefone e desligou as coisas. Black, né? Pronto, vai para lá. Vai, ligou, vai. Desculpe aí. Vai lá para lá, vai. Enfim, e a gente pensou, a minha fala, ela vai ser mais no sentido histórico da coisa, né, e de agradecimento, na verdade, né? Eu acho que a gente está num momento de também, como tanto o Thiago quanto o Zé Luiz falou, a gente está passando por um momento que precisa agradecer quem nos ajudou e quem vem nos ajudando sempre, né? E eu acho que isso é muito importante para que a gente consiga caminhar, né, e conseguir se desenvolver. Em relação à minha trajetória, originalmente eu não sou do Piauí, eu sou de Brasília, mas migrei para o Piauí por causa dos meus pais. Meus pais, funcionários públicos, minha mãe da Embrapa, meu pai no Ministério do Trabalho, e a gente foi para o Piauí. E lá fiz a minha formação, né, me formei em 2003 em Educação Física, Departamento de Educação Física na Universidade Federal do Piauí. E desde cedo eu já tinha essa coisa de trabalhar com pesquisa, de gostar. E eu tive um primeiro contato com essa história da fisiologia por volta dos anos 2000, quando eu fiquei sabendo que existia um curso de férias de fisiologia em Ribeirão Preto. E aí eu me inscrevi no curso de fisiologia e não fui aprovado na época. E aí eu soube que no meio do ano tinha um curso de inverno de fisiologia cardiovascular, né? Eu vou tentar isso também. E aí fui, né, era um curso mais direcionado, e fui, né, para esse curso lá, onde eu me encantei com a história da fisiologia, e falei assim, é isso que eu quero fazer, né, e quero trabalhar com isso, quero vir fazer pós-graduação aqui. Só que eu esbarrei num pequeno detalhe, quando eu voltei para Teresina, eu tinha que, para fazer a prova em Ribeirão Preto, não sei se ainda é assim, a gente precisava, hoje em dia não é mais porque é tudo informatizado, mas eu tinha que ir a Ribeirão Preto 2 vezes, porque tinha que fazer uma prova de inglês antes e tinha que fazer a prova depois. E eu não tinha grana para ir 2 vezes do Piauí para Ribeirão Preto, né? Então, claramente, eu não fui fazer nem a primeira prova, porque não tinha como me deslocar de Teresina para Ribeirão 2 vezes. E fiquei com isso. Quando eu voltei desse curso de férias, uma professora que tinha feito pós-graduação em Ribeirão, na farmacologia, com o professor Sérgio Ferreira, me chamou e falou assim, Moisés, eu soube que você fez um curso tal, que a gente queria mudar as aulas práticas de cão para rato. E eu soube que você tem uma boa mão para canular, para mexer com cirurgia, vamos tentar fazer? Eu disse, não, vamos tentar fazer. E aí eu comecei a trabalhar lá no laboratório dela, voluntariamente. Quando não tinha nada, eu ia para o laboratório fazer café. Eu disse, o que tem para fazer? Nada, então eu vou fazer café. Porque não tinha o que fazer. E eu gostava do ambiente, eu achava legal aquele negócio, um laboratório, né? Eu estou aqui, que negócio interessante. Então, eu ficava por lá, lavava vasilha, lavava vidraria, fazia café, batia papo, e meu dia passava. Saía da aula, ia para o laboratório fazer nada, fazer café, e ficava por ali.
E aí fui tomando gosto pela coisa. E aí, numa certa data, ela me chamou para que a gente fosse para uma missão de trabalho no Ceará. Eles tinham um programa que chamava Procad, né, que é um dos editais também que a gente nunca mais viu, né, que era um programa de cooperação acadêmica entre instituições, onde uma instituição com nota mais alta recebe uma instituição com nota mais baixa e começam a fazer colaboração. E ela disse, você quer ir comigo? Tal? Quero, vamos para o Ceará. Aí fui para Fortaleza. E lá ela me apresentou para um professor da fisiologia. Ela disse, eu tenho uma pessoa que vai dar certo com você. Você é muito agitado, esse pessoal da educação física é muito agitado. Eu te apresentar um professor que eu acho que vai dar certo com você. Porque o que ela tinha trabalhado na época, que era um professor indiano, o professor Vietla Rao, ela disse, com o Rao não dá certo, porque o Rao é muito zen, você não vai conseguir trabalhar com o Rao. E eu fui para a laboratório do Rao, conheci, né, tem uma boa relação, ela disse, mas não vai dar certo você trabalhar com o Rao. Vou te apresentar para um outro professor, mais da fisiologia. E assim ela fez, e aí eu falei, não, Fortaleza é mais perto do que Ribeirão Preto, então eu vou tentar ir para esse negócio. Bom, deixa eu começar, que aí a gente vai vendo como é que faz. Então, por volta de 2003 eu me formei, e quando foi 2003 para 2004, e aí logo em seguida, em meados de 2006, eu fui para o Ceará para fazer mestrado. Fiz mestrado em farmacologia e fiz doutorado em farmacologia também lá na Federal do Ceará. E terminado em 2012 o doutoramento, ainda passei mais 2 anos, né, como pós-doc lá, e até 2014. Em 2014, eu fiz concurso novamente para a Federal do Piauí, e onde eu até hoje, né, fui aprovado para o departamento que eu me formei, o Departamento de Educação Física, e ingressei na universidade lá. E hoje, particularmente hoje, eu estou em Portugal, né, eu estou com uma bolsa de professor visitante no exterior júnior, na bolsa da CAPES, que do edital do ano passado. Então, eu estou na Universidade do Porto, no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, trabalhando com a parte de farmacologia de urinas, né? Dentro, bem direcionado para o que eu ia fazer. E aí, claro, eu brinco muito com isso, que como todo aluno formado em educação física, eu conhecia coração e músculo, né? Todo mundo que mexe com educação física só se interessa por músculos, músculos e coração. Fisiologia só é isso. Ninguém sabe se existe outra parte da fisiologia. Prova disso é que nos nossos livros-textos, se vocês pegarem os livros-textos de fisiologia do exercício, não existe um capítulo que trate de fisiologia, por exemplo, do trato gastrointestinal. A gente não enxerga isso, pelo menos a fisiologia dada para o esporte, ela não olha muito para as tripas, como a gente gosta de dizer, como a gente ficou conhecido, né? A gente não tem esse interesse de olhar para a tripa, mas a tripa está lá, ela se mexe, ela tem importância, ela é muito interessante, né? Mas aí existe um livrinho muito interessante que me foi dado, inclusive, pelo meu orientador, que abraçou essa causa, e que tem um capítulo que trata disso. É um livro muito interessante, histórico, que trata da fisiologia do trato gastrointestinal. Então, aí, por volta lá de 2006, eu fui abraçado lá pelo Ceará. E aí, fui bater num laboratório chamado Laboratório Escola Luiz Capello, né, para ser orientado pelo professor Armênio Aguiar dos Santos, fisiologista clássico das tripas, e que eu cheguei lá, né, com aquela intenção de dizer, eu quero fazer fisiologia cardiovascular, alguma coisa, e ele, não, aqui é digestório. Mas tá tudo bem, né? Eu quero uma coisa, mas eu não mando nada, né? Só um minuto, pessoal. Me desculpe mais uma vez. Só um minutinho. Vou pegar aqui uma coisa.
Eita. Vai dar certo. Rapidinho. Pronto. Bom, e aí eu fui trabalhar com o professor Armênio, né, na fisiologia digestiva, e desenvolvemos um trabalho relacionado ao estudo das funções de uma sobrecarga cardíaca na motilidade gástrica, mas eu sempre com a história do exercício físico, né? E aí, quando foi para o doutorado, a gente conseguiu implementar uma parte de exercício e voltado para o trato digestivo também. E aí foi onde eu me inseri realmente na fisiologia do trato gastrointestinal, e hoje eu tenho orgulho de dizer que eu sou um fisiologista das tripas, né? Eu me dedico a estudar a fisiologia do trato gastrointestinal em diversas situações fisiológicas e fisiopatológicas e associadas ao exercício. Então, assumir essa fisiologia, que é uma fisiologia que eu sinto falta no Brasil, inclusive. A gente tem muito pouca fisiologia relacionada ao trato digestivo, mas é uma área que eu colaboro. Então, passei 8 anos no Ceará, né, junto com o professor Armênio, e, claro, né, tendo a oportunidade de participar de muitas aulas práticas, de muitos cursos de férias. Isso também ajudou bastante, eu sempre fui muito curioso pelas aulas práticas. Tive a oportunidade, né, já que a gente tem tido a oportunidade de estar com o professor Antunes, de fazer algumas coisas com ele em Ribeirão Preto, e ele é sempre um ensinamento. E eu brinco que eu gosto muito da cirurgia e faço uma boa cirurgia, mas com o professor Antunes no pertinho de mim ali, a gente treme. E ele pergunta, é isso aqui mesmo que você está vendo? Eu disse, professor, você tem certeza? Disse, agora eu não tenho mais não. Mas o senhor que está dizendo. E foi uma experiência muito interessante, é uma pessoa muito, muito agradável para citar. A gente passei por lá por um período, tem algumas pessoas conhecidas aí. Eu acho que na época, inclusive, a professora Josi estava por lá também. Né? Bom, quando foi 2014, que quando eu retornei para o Piauí, veio a inquietação relacionada a como melhorar esse movimento, né? Como a gente poderia entender melhor ou se juntar de uma maneira mais clara para estudar fisiologia e para poder alavancar, principalmente o estado do Piauí, porque, ao contrário do que a gente possa pensar, a nossa universidade ela tem uma infraestrutura boa, não temos dinheiro, mas temos boas ideias e bons docentes. Então, isso a gente tem conseguido trabalhar. E aí, juntamente com o professor Leonardo, que tinha entrado alguns anos antes de mim, e que foi meu colega de departamento, a gente vamos fazer um curso de férias, ou um curso para os alunos, ou um simpósio de integração em ciências fisiológicas. A gente queria realmente integrar todos os campos das ciências fisiológicas. E, claro, a gente, como não tinha acesso a muita gente, a muitos locais, a gente foi chamando os mais próximos. E acabou que não ficou sendo um simpósio nordestino, virou mais ou menos um simpósio nacional, porque ele tinha vindo de São Paulo, tinha outros contatos, e a gente conseguiu colocar algumas pessoas. Essa é a arte do primeiro, né? E aí, para vocês terem uma ideia, a temática era integração de ciências fisiológicas, metabolismo, TGI e exercício, porque era só o que a gente fazia. Eu era do exercício do trato gastrointestinal e o Leonardo do metabolismo. E a gente juntou uma quantidade de professores muito interessante para fazer a temática, e a gente conseguiu fazer esse evento. Esse evento contou, na época, com a participação, né, do professor Benedito. A gente ligou para ele e, na verdade, eu liguei e disse, professor, você tem disposição de vir conhecer o Piauí? E prontamente ele me atendeu, ele me pediu, até procurei, mas não achei o e-mail. Moisés, me dá... Na época ele estava num congresso da Escandinávia, e ele me respondeu e-mail, disse, me dá 2 dias para me te responder se eu posso ir ou não. Aí eu já fiquei assim, tá certo, ele vai dizer que não vem. Aí ele me respondeu 2 dias depois, Moisés, vai dar certo, eu consegui trocar as minhas aulas da graduação, porque a minha preocupação é que eu ia voltar e tinha que dar aula na graduação. Então eu vou dar as aulas antes, depois vai comparecer. E assim eu fiz também com o professor Antunes na época. Eu convidei ele para fazer o encerramento e ele, por acaso, não conseguiu
não conseguiu trocar as aulas e não pôde ir, tá? E aí, mas foi um evento muito bom, o professor Benedito conseguiu ficar 2 dias lá, né? Gostou muito do evento e foi uma discussão muito interessante. E a gente trouxe vários pesquisadores do Ceará e o Leonardo tinha alguns contatos, e aí um colega da gente também, né, o professor Denis também esteve lá, Denis Sintra da Unicamp, né, e vários outros colegas que participaram também desse evento. E foi um evento presencial muito interessante. No final, a gente fez uma discussão, né, tá aí nosso colega Ariclésio, né, que já naquela época já participou com a gente do primeiro, e que a gente colabora, né, e tem um grande apreço até hoje. Bom, esse é um relato histórico que, quem sabe, daqui a alguns anos a gente vai ver de novo, né, na primeira edição, né, do evento. Eu acho que a história da resiliência ela é muito interessante, né, para a gente que está na região Nordeste. Eu fui anotando aqui algumas partes das falas dos professores, né, então, em relação à nossa FAP, ela também não é diferente das demais, a gente tem alguns editais de bolsa, certo? Mas mais para bolsa de pesquisa. Mas a gente falta muito, para vocês terem uma ideia, eu tenho um projeto aprovado de PRONEM, né, de Programa para Grupos Emergentes, de 2018, nunca saiu. Né? Quando foi em janeiro desse ano, 2020, eu recebi a notificação, o resultado de que meu projeto tinha sido aprovado e que eu ia perder porque eu estava vindo passar um ano fora do Brasil. Eu disse, como que eu vou perder? Você não vai estar aqui para assinar o termo. Eu disse, não, seja por isso, eu tenho que ser minha mãe com procuração, mas alguém vai ter que assinar por mim. Aí, tudo bem, aí fiz a documentação, deixei toda lá. Até hoje não saiu o termo. Mas isso por quê? Porque existe o PRONEM, é um edital que existe uma contrapartida do governo do Estado, e essa contrapartida nunca existiu. Mas está aprovado. Então, assim, eu tenho a esperança que vai sair, porque está aprovado, está lá, né? Nem que seja quando eu voltar. O Tiago falou uma coisa interessante da questão do PQ, né? Eu tenho constantemente submetido ao PQ. Acho que o ano que eu mais tive chance era o ano que eu estava começando. E aí eu não tinha o único pré-requisito, que era um aluno formado. E aí eu disse, mas todo ano eu mando. Eu disse, uma hora dá certo, né? E algumas vezes a gente tem sofrido com isso, né? Porque, por exemplo, no ano passado foi um ano difícil para aceitar o resultado, porque simplesmente veio um resultado de um parecerista dizendo assim, infelizmente não tenho conhecimento da área, infelizmente não tenho conhecimento da área, e me zerou. Eu disse, pô, aí também é uma falta de respeito, não tenho conhecimento sobre a temática do projeto, então não pode avaliar, não pode fazer isso. Então isso acontece também, né? E a gente não sabe como é que isso vai se resolver, né? Mas acontece. E eu tenho sempre submetido aos editais, né? A gente tem conseguido alguns, esse do PRONEM é um que eu tenho, o Universal de 2018 também ganhei, tá vigente, e a gente tem conseguido se manter, e ao longo do tempo tem conseguido se firmar como grupo, né? E nessa brincadeira de 2014 para cá, eu já sou vinculado a 2 programas de pós-graduação, um programa da nutrição, alimentos e nutrição, nota 4, e um programa da farmacologia também, que nota 4, né? E aí a gente vem formando alguns alunos, né? Então, hoje no laboratório a gente tem alguns 6 alunos de mestrado, 3 de doutorado, e já foram formados aí pelo menos 11 alunos de mestrado, fora a iniciação científica e fora a formação básica, né? Porque o laboratório não tem só aluno de mestrado e doutorado, tem aluno de TCC. Os alunos da graduação também vão bater lá na porta. Então, isso gera desde do aluno que está começando no segundo semestre, terceiro, que quer fazer alguma coisa, até o aluno que quer mais para o fim. E, claro, sem muito recurso, e com muito jogo de cintura. Eu acho que isso é o mais interessante. A gente tem realmente boa vontade. Professor Moisés, desculpa interromper, mas só
A gente tá um Já está pouquinho a acabando. hora avançada, pronto, é só para... Obrigado. Pronto. Isso aqui é só para deixar registrado aí o meu agradecimento, né, ao professor Armênio, por tudo que ele tem me ajudado sempre, e deixar aí o nosso mapa do Nordeste para saber para onde é que nós iremos, ou se não iremos, né? E agradecer a comissão. Legal, Obrigado. muito obrigado, professor Moisés. Aí a gente já teve, no dia de ontem, já 2 candidatos aí, Josi já falou aí da Paraíba, o professor, acho que Daniel Badawi falou do Sergipe, então, e aí Moisés já tem 2 estados aí que podem ser o da vez, né? Então, pessoal, né, o professor Moisés, ele falou um pouco, né, fez esse histórico aí do Cinefis, e agora é o momento para a gente, né, a gente abre para perguntas, para comentários, reflexões de vocês, para responder, né, tentar responder alguns daqueles questionamentos que a gente realizou. E aí pode ser pelo chat ou pode falar, certo? Oi, Josi, pode falar. Oi, boa tarde a todos. Boa Estou aqui tarde. ainda emocionada com as apresentações. Gostaria de agradecer a fala do Tiago, do Zé Luiz, meu amigo aqui, companheiro, e do professor Moisés. E assim, isso me lembrou uma vez, eu participei de uma mesa redonda, mais ou menos com esse tema. Nós não estávamos ainda nas trevas, como nós nos encontramos agora, mas, como diz o professor Benedito, sendo governados pelo pandemônio, mas nós acho que aqui da região Nordeste sempre houve uma certa dificuldade, né, para se fazer pesquisa, e hoje isso se faz bem mais visível e presente. E eu me lembro que eu falei exatamente o que o Zé falou: tem que fazer parceria, se não fizer, não tem jeito, não tem como a gente caminhar sozinho, né? Então, eu acho que o Zé falou aí da gente ter recebido ele aqui, acho que é a nossa obrigação fazer isso, assim como nós somos muito bem recebidos também quando a gente procura a ajuda dos nossos ex-orientadores. Eu me lembro muito bem do Moisés lá no laboratório do professor Benedito, quando foi fazer as análises, né? Foi RIE que você foi fazer, né? Foi no professor Antunes, foi com... Sim, o professor Antunes, eu estava lá, sim. Você estava com barrigão, eu acho que na época. Você estava grávida. Eu estava grávida do Raul. E eu lembro muito bem que esse dia o doutor Antunes, nós estávamos, porque como o Rádio Mundo Ensaio, né, eles fazem lá num certo período do ano, então todo mundo faz o Rádio Mundo Ensaio naquele período do ano, né, por questões de cuidados e tal. E aí e nós estávamos já sem espaço para os alunos do laboratório. E aí, de repente, chegou o Moisés e tinha um outro companheiro. O Palheta, Raimundo Palheta. Sim. E eu lembro que uma das alunas do professor, na época do doutor Antunes, ficou muito brava, porque nós já não tínhamos espaço para nós lá do laboratório. E foi a única vez na minha vida que eu vi o doutor Antunes bravo. Ele disse assim: olha, se eu não estou aqui para ajudar, eu não estou aqui para nada. Então, eu acho que isso aí foi um grande aprendizado para mim, e eu acho que para todos que estavam ali, inclusive para a pessoa que também fez a reclamação. Se a gente não puder ajudar, estender a mão, se a gente não se manter unido, eu acho que não faz nem o sentido da pesquisa em si. Acho muito ruim esses professores que falam meu laboratório. Você vê sempre isso nas apresentações americanas, né? Meu laboratório, meu não sei o quê. Eu acho que se a gente não... eu acho que sempre foi isso, e hoje isso é condição necessária para a sobrevivência de cada um de nós. Então, assim, eu gostaria de agradecer mais uma vez a fala de cada um de vocês, e que a gente, fazendo colaborações e através desse tipo de evento e desse tipo de discussão,
a gente se mantenha sempre unido. Quem me contou essa história, inclusive... Você ficou sabendo? Soube, da pessoa e de todo o enredo. Quem me contou foi a Juliana, né? Aquela que, na época, ela que estava me ajudando. A gente acabado de entrar no mestrado e a Juliana, a gente almoçando, ela contou, né? Aconteceu isso, e a pessoa falou que não concordava, ainda disse mais, ainda disse assim, que não concordava que essas pessoas do Nordeste viessem usar as coisas deles aqui em São Paulo. Vocês terem ideia. Ela disse desse jeito, eu disse, foi. Eu sempre fui muito tranquilo, tá bom. O professor Antunes deixou, eu não vim de bater na porta dele por nada, conversei com ele antes, ele me recebeu, então deixa lá, com a amargura da pessoa. Foi uma lição para todos, né? O doutor Antunes é um grande... Quando a gente diz que é incentivador, não é da boca para fora, não. É uma prática, você aprende no laboratório dele a respeitar por amor a ciência, sabe? Então, foi um grande aprendizado, é o que eu digo, para todos nós, para a pessoa também, que é uma pessoa também, foi um momento só, uma pessoa bacana. Eu também nem lembro mais. E assim, ele estendeu a mão, ele é o tipo da pessoa que chegou lá na Avenida do Café para a gente um dia com um colchão dentro do carro dele. Vocês estão precisando de um colchão? Desse jeito. Eu trouxe e tem outras pessoas dessa época também, do início, que me ajudaram bastante lá. Né? Não sei se alguém aqui lembra, não conhece, mas uma pessoa que me ajudou muito foi o professor Luciano, que hoje é da Rural do Rio. Na época do Luciano Fernandes, na época do curso de férias, o Luciano foi quem me hospedou na casa dele. Eu liguei para ele e falei, Luciano, eu perdi, eu não sei onde eu me hospedo, onde eu posso ficar. Ele disse, fica na minha casa. E eu cheguei, ele me deu a chave da casa dele, aqui a minha casa, essa descida aqui do Hospital das Clínicas, onde eu ia bater na faculdade, você chega lá. Tá certo. E foi. Aí, deixa o Thiago falar. Tá falando demais. Não, eu só ia corroborar com o Josi dessa questão das parcerias, né, que às vezes a gente tem, né, eu também, né, lá no Ceará também eu tinha um pouco mais disso, assim, às vezes a gente tem vários equipamentos iguais no mesmo laboratório, assim, tem vários equipamentos, né, e às vezes a gente, esse aqui é o meu equipamento desse laboratório, tem que usar esse, né, e aí quando eu cheguei também na UFPE, né, a gente já tem uma outra visão, já é um laboratório mais multiusuário, já é que todo mundo se ajuda, então acho que tem que ser isso mesmo, né, como o Zé Luiz falou também, né, dar as mãos, o Josi também, de ajudar, porque às vezes a gente tem alguma coisa que precisa estar ali, não está lá em São Paulo, às vezes está ali no laboratório do lado, né, e a gente precisa abrir aí essas portas. Alguém mais? Boa tarde a todos. Peço licença para fazer um questionamento aqui, ainda apresento, né? Parabenizar os professores. Eu me chamo Patrocínio Neto, sou da UFPB, do curso de nutrição, e aí, como futuro mestrando, né, eu gostaria de saber um pouco dos professores, como a gente, futuros pesquisadores, futuros pós-graduandos, podemos encontrar motivação para seguir nessa área, construindo conhecimento, fazendo ciência, frente a esse cenário que a gente se encontra, que não é melhores, e a tendência é também não melhorar num curto espaço de tempo aí. Certo. Olá, Patrocínio. Zé Luiz, quer começar a falar alguma coisa? Pode ser. Bom, Patrocínio foi meu aluno de iniciação científica. Obrigado, Patrocínio, pela pergunta. Bom, eu digo sempre que motivação é algo intrínseco. É algo que a gente tem que se levantar e sair para fazer o que a gente gosta diariamente. E uma vez que, por exemplo, algumas pessoas se sentem realizadas de estar dentro de um consultório, atendendo pacientes, outro dentro de uma empresa, enfim. Eu acho que a gente tem que fazer o que a gente gosta, Patrocínio. Eu acho que isso é o mais importante. E com certeza, uma vez que a gente gosta daquilo que faz, tudo fica mais suave.
As perspectivas, eu concordo, talvez ela não seja uma das melhores, mas é o que se apresenta. E a gente tem que primeiro, ver onde a gente errou e corrigir nossos erros. Ter um poder de reivindicação que, infelizmente, nossa população como um todo não tem. Isso prova muito atrelado à questão cultural, de educação. Eu digo sempre, na Europa você aumenta 10 centavos de gasolina, o pessoal vai para a rua e só para quando resolve. E eu acho que os pós-graduandos e os pesquisadores, eles precisam se movimentar mais para reivindicar o que está errado. Eu acho que é isso. Esse talvez sejam minhas palavras. Certo. Rainelli coloca aqui no chat também, eu vejo essa conversa aqui como incentivo. Ver esses professores falando e ver o amor deles por isso, particularmente, vendo na prática o que esses professores fazem e a insistência pela ciência é algo motivador. Devemos nos espelhar nas pessoas certas. Falo isso como graduanda que pretende seguir após devido a isso. Que bom, né, Rainelli, e patrocínio também, a gente tem esse cenário aí desfavorável, mas eu também, né, se a gente fosse esperar, né, que fosse melhorar, a gente não estaria aqui hoje, né, então, temos aqui, né, eu, o professor Zé Luiz, o professor Moisés, né, que entramos, talvez, na pior fase aí da pesquisa e da educação do país, mas conseguimos, né? Estamos conseguindo fazer pesquisa, estamos conseguindo publicar, estamos conseguindo aprovar projetos, com dificuldade no Nordeste, né? Mas eu sempre também sou muito positivista em relação a isso, né? Eu vejo um momento ruim, mas eu sempre acho que vai melhorar. Então, acho que a gente tem que seguir, se não deu aqui, tem que procurar ali o vizinho, e a gente vai seguindo, que eu acho que as coisas, eu acho que uma hora vão melhorar, sim. Uma coisa que, na fala do Zé Luiz, né, que eu me recordei agora, em relação às parcerias, né, privadas, público-privado, né, isso é importante. A gente está passando por um processo que a gente necessita dessa parceria, né, dessa junção. A Josi falou das redes que existem, né, e no Nordeste ela é muito mais clara, com a história do Renorbio, né, o Renorbio é uma coisa que oferece uma grande quantidade de vaga. E tem essas parcerias. Uma coisa que eu tenho feito lá em Teresina, né, comecei com a cara e a coragem, hoje em dia não tenho mais vergonha, né, de pedir às empresas. Pedir em que sentido? Então, por exemplo, até o João, quando a gente conversou sobre o evento aqui, o João foi para uma banca minha, lá, o João Henrique, lá em Teresina, do programa de nutrição, né? E que eu utilizava glutamina, L-glutamina. E aí, de onde é que eu vi? Tratava esses animais 12 semanas, era confusão. De onde é que vem essa glutamina? Da Ajinomoto Brasil. Mandei um e-mail para lá, falei, se eu tenho esse projeto bem aqui, com essa especificidade, estou precisando de 5 quilos de glutamina, vocês podem me dar? Aí a pessoa, pode, é só isso que você quer. Outro dia eu recebi um e-mail da representante da Ajinomoto, mandei o trabalho publicado para ela, disse, professor, você está precisando de mais alguma coisa? Está aqui o nosso catálogo de aminoácidos, se eu precisar, pode mandar que a gente tem interesse em patrocinar. Fiz um outro trabalho com anticolinesterase, com piridoximina, mandei para a Valeante, lá, a empresa farmacêutica. Tem um trabalho aqui com ratos com alterações gastrointestinais, com quimioterapia, eu queria trabalhar com isso aqui. Vocês podem me dar quanto é que você precisa? Tanto. Me mandaram a droga. Então, assim, é meio que sair procurando, né, e pedindo. O básico você vai conseguir ou não. E na verdade, não é estar pedindo, você está propondo. Eles pedem, me mande um projeto. Para todas elas eu mandei o projeto, expliquei o que era e prestei conta depois. E eles entram para eles como doação. Então, isso é uma maneira que eu encontrei de poder trabalhar, né? O professor Leonardo, que não sei se está aqui na sala, que também faz muito isso, como mexe muito com aminoácido, ele constantemente recebe aminoácido da Ajinomoto, mas a gente vai lá, pede. Então, essa é uma forma que a gente tem, porque nem sempre a gente consegue comprar.
Foi falado, assisti algumas apresentações falando da história das dietas, né? Então, manter uma dieta, o João sabe como é caro, né? Eu nem me arrisco. Né? Só para Pernambuco. A dieta tem que ser de Pernambuco. Piauí ela não chega, não. Não tem dieta no Piauí, não dá, não, com essa dieta dos ratos. É muito caro. Então, a gente vai conseguindo fazer isso. Eu tenho feito muito isso, tem dado muito certo. Eu acho que vale a pena a gente tentar, né? A gente não precisa comprar, por exemplo, o atenolol mais sofisticado da Sigma, que você pode comprar pedir para a indústria farmacêutica ou comprar manipulado, que funciona do mesmo jeito. Tem muita coisa que a gente aprende que funciona e que dá certo, né? E aí é o jeitinho que a gente vai dando, que muitas vezes quem tem tudo na mão, muitas vezes não consegue fazer muita coisa. Às vezes a gente tem menos condição, mas as ideias são mais interessantes. Eu acho que isso o Nordeste tem muito. Tem muita ideia interessante e faz com muito pouco. Só para me encerrar, só para vocês terem ideia, esse evento aqui ele foi programado na época para ser em junho, porque na conversa com o João, a gente falou, João, vamos fazer em junho, porque em junho a gente já recebeu o PROAP, cada um pega a sua única verba de PROAP de uma passagem e a gente se junta lá, e a gente não paga nada, a gente não vai cobrar nada de ninguém, a gente vai tentar pegar esse dinheiro para ir todo mundo junto, para não cobrar do participante, e a gente se juntar para conversar. Essa era a ideia inicial, porque a gente não tinha dinheiro para fazer um evento. Então, vamos tentar fazer isso daí e cada um paga a sua, top. Cada um paga a sua e vamos ver o que dá. É isso aí. E só para finalizar também, Moisés, em relação a isso, também um fator também que deu certo aqui também lá no CAV, recentemente também, são essa questão de pedir, né, as emendas parlamentares, né, com essa escassez de recursos, a gente conseguiu também recentemente lá no nosso centro uma emenda parlamentar com um deputado, e aí a gente conseguiu 1 milhão e pouco para vamos instalar, né, tetos solares, né, para ter energia própria, né, para sermos autossuficientes. Então, essa questão também das emendas parlamentares, a gente ir atrás também dos políticos, né, chamá-los para a academia, né, convidá-los para participar dos nossos eventos, também tem sido uma estratégia que a gente tem que levantar. Alguém tem mais alguma pergunta, algum comentário a fazer? Já pelo avançado da hora. Oi, João. Eu queria só pontuar rapidamente, eu acho que a mesa redonda de vocês foi brilhante. 3 exemplos magníficos de pesquisadores produtivos e que não abaixam a cabeça para as dificuldades. Eu acho que todos puderam ouvir, tiveram essa oportunidade de ouvir. Aqueles que não puderam, certamente poderão ouvir no nosso canal do YouTube do evento, vai estar disponível essa mesa redonda também. Eu acho que foi uma grande mesa incentivadora e certamente, diante das dificuldades, eu acho que é o momento que a gente se reinventa, né? Essa questão das emendas parlamentares, essa questão de procurar outros colaboradores, empresas, isso também favorece, é mais favorecido nesses momentos de dificuldade. Se for tudo bem, tudo com muito recurso, provavelmente a gente não teria saído dessa vamos dizer, dessa situação mais tranquila que estávamos. E é um ponto que é importante mesmo, essa questão das emendas parlamentares. A gente sabe que nem todos vão se sensibilizar com relação a isso, né, os deputados estaduais de cada região ou federais, mas existem sim deputados que se sensibilizam com a parte da educação e veem a educação como um ponto importante. Eu acho que é tentar encontrar em cada estado esses que podem se sensibilizar com a situação e onde eles puderem ajudar. Aconteceu com a gente aqui no Centro Acadêmico de Vitória, e aí eu posso falar o nome dele sem interesse político nenhum, porque eu acho que é meritório de que realmente aqueles que incentivam, acho que não tem problema, e a gente tem que enaltecer. Foi o deputado Túlio Gadelha, ele do PDT, que ele incentivou e aprovou uma emenda parlamentar, mais de R$1 milhão, justamente o recurso que vai ser economizado de energia do Centro Acadêmico de Vitória, ele vai conseguir financiar muitos R$1.000 aí para o centro. Isso vai ser uma ajuda imensa. Eu acho que a conta de energia no ano, que dava perto de R$700 mil, se você economiza esse recurso, você tem aí no ano um valor muito considerável para poder utilizar nas mais variadas utilidades da universidade, seja na extensão, na pesquisa, na graduação, e isso sim é um grande incentivo para toda a comunidade acadêmica. Só para
pontuar e agradecer vocês pela mesa, que realmente foi muito boa, muito interessante. Obrigado, professor João. Então, se não tiver mais comentários, perguntas, eu retorno a palavra, né? Agradecer mais uma vez, né, o Zé Luiz e o Moisés. Esperamos que, né, tenhamos algo semelhante daqui a 2 anos, né, em algum estado do Nordeste que seja presencial, né, para podermos nos conhecer sem ser virtualmente, né. Então, assim, eu passo a palavra para Monique. Obrigado. Mais uma vez, então, muito obrigada a vocês, professores, professor José Luiz, professor Moisés, professor Tiago, pela excelente discussão. Então, dando continuidade à nossa programação,